Bom dia, amados. Eu continuo me chamando Alberto. Bom, eu queria partilhar aqui uma pequena reflexão que eu fiz agora pela manhã, que veio ao meu coração, assim, que o Senhor me confortou. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Jó. Né? É um livro bem conhecido, e eu já li o livro de Jó, e quando a gente lê o livro, a gente passa por algumas experiências, né? A gente fica pensando como pode ter sido tão difícil para ele. Né? Então, a gente tem aqui no capítulo 1, né, dos versos 13 ao versos 21. A gente vive atualmente um tempo de aflição, de angústia. E eu queria ler aqui Jó capítulo 1, versos 13. Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: Nós estávamos orando e a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada, os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Bom, aqui a gente está vendo, né, que no mesmo dia, né, chegou aqui vários empregados contando a Jó que ele tinha perdido tudo. O que é que eu quero trazer de reflexão sobre esse texto? A gente está nesse momento que fica tudo incerto, e a gente fica com essa ansiedade de perder, né, o nosso emprego, de perder tudo aquilo que a gente conquistou durante a vida. E a gente vê que isso aconteceu na vida de Jó, né? Que num único dia, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele tinha conquistado foi perdido. Né? E a gente eu sempre quando eu li esse texto, ficava imaginando como poderia ser o que o Jó tinha sentido. E agora, no momento presente, a gente passa por uma situação bem semelhante. Claro que não é tanto assim como o Jó, mas essa angústia que a gente tem de imaginar que a gente pode perder o nosso emprego, perder a nossa renda, perder aquilo que nos dá sustentos em termos financeiros, né? Se a gente for olhar para o lado material, a gente fica muito angustiado. Mas não é só isso, né? O texto aqui continua. E enquanto ainda estavam falando, chegou mais um, que disse a Jó: Os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou. Antes de continuar aqui, isso também é bem semelhante ao que a gente está vivendo hoje agora. A gente está vendo de forma bem repentina pessoas que a gente ama serem retiradas do nosso convívio. Pessoas que a gente ama, familiares e amigos, perderem suas vidas de repente, em poucos dias. E repetindo o que eu falei anteriormente, quando eu li esse texto, eu ficava tentando imaginar qual era a dor de Jó. O que Jó tinha sentido por perder todos os seus filhos em um único dia. Perder todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha. Mas, para nossa surpresa, Deus age
Deus não. Jó age de forma que bem contrária àquilo que a gente imagina que ele vai agir. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Que homem de fé, né, minha gente? Que homem de fé. Que homem que reconhece e adora o nosso Deus, reconhecendo que tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu, tudo veio de Deus. E mesmo ele perdendo tudo de forma repentina, em um único dia, não foi em uma semana, não foi em meses, foi em um único dia. Em um único dia, ele perdeu tudo, tudo aquilo que ele tinha aqui. Mas ele confiava no seu Deus. Ele não tinha perdido o tudo que ele realmente concebia, aquilo que ele entendia que era tudo para ele, que era Deus. E ele se prostra, se ajoelha, rasga sua roupa, raspa sua cabeça e ele glorifica o Senhor, louva ao Senhor. É um texto muito impactante, principalmente para os dias de hoje, que a gente realmente está vivendo coisas parecidas, né? De perder, correndo o risco de perder tudo aquilo em termos de bens materiais. A gente sabe, a gente que conhece a palavra sabe que essas coisas não são importantes para a gente, não é a mais importante, mas são coisas que mexem com a gente. Mas aí a gente se prostra diante do Senhor, a gente reconhece que é nele que a gente precisa, tudo que a gente tem vem de Deus, é Ele que supre, é Ele que nos dá, é Ele que traz de volta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta. Continuando ainda um pouquinho sobre Jó aqui, a gente pulando para o capítulo 3, a gente vê ainda que Jó, além de ter perdido tudo, né, ele foi acometido por uma doença. Né? E essa doença, essa angústia dessa doença, de não saber se ia ser curado, das dores que sentia, de não morrer, mas de pensar que podia morrer, ele se vê numa situação tão angustiante, que ele amaldiçoou o próprio dia que nasceu. E lá no capítulo 2, né, ele quebra o silêncio. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia seja escuridão, que Deus, lá do alto, não se importe com ele. Que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apague a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Bom, gente, é uma situação bem angustiante que Jó passou. Bem angustiante. A gente vive realmente esses dias, os dias de dúvidas, de incertezas. Se a gente pensar nesse mundo, se a gente pensar nas coisas desse mundo. Mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos
e nós buscamos e olhamos para as coisas que não podemos ver. Nós olhamos para as coisas do alto, para as coisas de Deus. E é nessas coisas, é em Deus, nas suas promessas, que nós confiamos e que nós seguimos adiante. Eu sei que é uma situação triste. A gente está vendo pessoas perderem emprego, pessoas desesperadas, perdendo tudo aquilo que conquistou. A gente está vendo pessoas perderem seus entes queridos. A gente está vendo toda essa situação, mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. E no texto de Jó também fala isso de forma clara. Lá em Jó, no capítulo 19, do verso 25 a 27, ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Gente, tem alegria maior do que essa, sim? Tem certeza maior do que essa, Deus? Não tem. O meu Redentor vive. Ele se chama Jesus Cristo. Ele veio aqui, ele habitou entre nós. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele morreu por nós. E ele voltará. E aqui, como Jó diz, os meus olhos o verão. Os meus olhos o verão. A minha carne será consumida. Eu vou morrer. Mas Jesus virá e eu ressuscitarei em nome de Jesus. E eu o verei, o meu Redentor vivo. Eu o verei porque ele vive e ele voltará. Para concluir aqui a reflexão sobre o livro de Jó, a gente vê que depois que Jó orou por seus amigos, deixa eu buscar aqui o texto. Eu não vou encontrar aqui o capítulo, mas a gente sabe, a gente que lê o livro de Jó sabe, que depois que Jó ora por seus amigos, Deus recompensa Jó e devolve a ele tudo em dobro. Então, amados, é uma pequena reflexão, ficou um pouquinho longa em relação ao vídeo, mas que eu queria trazer essa comparação aqui, essa reflexão sobre o que tudo que Jó passou e esses momentos que a gente tem vivido, de percas materiais, de perca dos familiares e amigos, de angústia, de incerteza de saber como vai ser a nossa vida daqui para frente, durante um grande tempo que a gente vem vivendo, mais de um ano, vivendo em sofrimentos, em angústias, em incertezas. Mas uma certeza nós temos: o nosso Redentor vive. Ele se chama Jesus Cristo e ele voltará. E quando ele voltar, a felicidade reinará. A felicidade tomar conta de toda essa terra. E tudo será lindo e maravilhoso, amados. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa fé. E é nisso que eu creio. Louvado seja Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Glória a Deus. Glória ao meu Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, amados. Bom dia, uma boa semana. Que Jesus, que o Senhor abençoe a todos vocês e as nossas famílias. Glória a Deus, em nome de Jesus.